7. A partir do versículo 36 diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Qual era o nome dessa mulher? Qual era o nome dessa mulher? Ninguém sabe. Sabe, chamam ela de quê? Sabe, chamavam ela de quê? Qual era o apelido? A pecadora. É isso mesmo, a pecadora. E continua: e estando por detrás os seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas essa regou os meus pés com lágrima e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Diga graças a Deus. Olha que forte. Quem era essa mulher da Bíblia que apareceu do nada? Diz a Bíblia que Jesus entrou, o fariseu convidou Jesus para entrar na sua casa, para comer na sua casa. E de repente entra uma mulher. E por incrível que pareça, essa mulher era conhecida na cidade. Muito conhecida. Mas qual era o nome? Eu só sei que o apelido dela era a pecadora. A pecadora. Você consegue entender uma pessoa que todo mundo olha para ela e chamavam de pecadora? Agora você consegue entender como é que é o ser humano? A maldade do ser humano. Eu pergunto, todas as pessoas que olhavam para ela e diziam: olha aí a pecadora, qual daquelas pessoas não tinha pecado? Quem naquela cidade não era pecador? Quem naquela cidade não era pecador? Mas então, se todo mundo era pecador, por que faziam questão de olhar para ela como pecadora? Você entende como é que a gente é? A gente vive julgando os outros, só porque os pecados dos outros são diferentes dos nossos? Quem aqui pode dizer que é santo, que não tem pecado? Levante a mão.
Não tem ninguém. Mas quem aqui vive julgando os outros? Você acha que só porque o seu pecado é diferente do pecado do outro, isso faz de você ser um santo? Uma das coisas que me chamou a atenção nessa passagem é que nem sequer colocaram o nome dela. Era a pecadora, porque todos naquela cidade assim a chamavam, assim a consideravam. Mas quem naquela cidade podia julgá-la que não tinha pecado? Quem podia dizer, eu não sou pecador? Não, todo mundo era pecador. Mas todos eles faziam questão de apontar o dedo para aquela mulher, dizendo, olha aí a pecadora, olha aí a pecadora. Imagino que ela, coitada, ela vivia envergonhada. Eu não sei o que ela fazia para ser chamada assim. Eu não sei qual é a vida que ela levava para ser taxada daquele jeito. Eu imagino que ela se sentia suja. Eu imagino que ela andava na rua envergonhada. Eu imagino que ela andava na rua deprimida. Eu imagino que ela andava na rua sufocada. Eu tento imaginar, eu tentei imaginar hoje como seria a vida dessa mulher. E você sabia que tem muita gente que vive assim nos dias de hoje? Em uma das igrejas que eu passei, uma jovem senhora me procurou, falou assim, ó bispo, eu demoro muito tempo no banho. Tem dia que eu faço até 2 horas. Meu banho demora 1 hora a 2 horas. Eu não consigo tomar banho rápido. Eu falo, peraí, mas por quê? Por quê? Ela falou, é porque eu sou muito suja. Aí ela me contou a história dela, que triste. E eu entendi por que ela demorava no banho. Sabe por que ela demorava no banho? Porque ela tentava tirar a sujeira que estava onde? Dentro, no coração dela. Eu perguntei, mas filha, se você se sente assim, por que você insiste nessa vida? Por que você não parou? Por que não para com isso? Você já viu como você se sente? Você se sente mal, você se sente triste, você se sente suja, e você ainda insiste? Ela falou, bispo, eu já tentei. Mas eu não consigo. Eu já tentei, eu não consigo. Eu não sei fazer mais nada. Tenho 2 filhos para criar. Bispo, se eu parar, o que vai ser da minha vida? Eu já tentei parar, mas eu não consegui. Aí acabei voltando. Eu não gosto do que eu faço. Eu sinto vergonha até de entrar aqui na igreja. Eu não me sinto digna. Assim era aquela mulher. Diz a Bíblia que ela entrou chorando. Ela estava cansada de carregar aquela sujeira dentro dela. Ela estava cansada de ser taxada. Estava cansada de ser desprezada. Ela estava cansada, já não aguentava mais a discriminação. Era chamada de a pecadora. Imagino talvez que aonde passava, as outras mulheres viravam o rosto para outro lugar. Eu estou pregando aqui para alguém assim. Você é desprezado por causa do que você faz. Você é desprezado por causa do que você é. Você acha que talvez não tenha mais solução para você? Carrega uma dor dentro de você, carrega um fardo, você se sente também suja, você se sente também indigno. Mas eu pergunto, Jesus rejeitou ela? Jesus escorraçou ela?
O dono de casa reclamou. Como é que pode? Se esse homem se diz ser profeta, como é que vai deixar que uma mulher dessa vai tocar nela? Uma suja dessa, como é que vai deixar que uma mulher tão suja como essa vai tocar nele? Tentaram escorraçar a mulher. Mas Jesus disse, olha o que Jesus falou. Simão, eu entrei na sua casa. Parece que o costume naquela época é, quando você recebe uma visita, você tem que oferecer para ele o quê? Água para lavar os pés. E tem que ungir a cabeça dele. E saudá-lo com todo o respeito. E parece que Simão não seguiu esses passos. E Jesus disse, Simão, eu entrei na sua casa. Você me deu água para lavar os pés? Ele disse não, mas essa mulher que você está taxando, essa mulher que você está discriminando, essa mulher que você diz que não presta, é pecadora, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas, está enxugando com os seus cabelos. Quando eu entrei, você ungiu a minha cabeça? Disse não, pois é, essa mulher pegou o seu unguento, a coisa mais valiosa que tem, ungiu os meus pés. Simão, quando eu entrei aqui, você me saudou com ósculo santo? Disse não, pois é, essa mulher, ela não cessa de beijar os meus pés. Ora, qual era a diferença daquela mulher com Simão? Será que esse Simão que estava julgando ela, ele não era pecador? Ele não pecava? Ele não errava? Ele não falhava? Mas o problema do ser humano é esse, é que a gente esquece os nossos pecados. Por que que muita gente vai perder a salvação? Porque as pessoas esquecem os seus pecados. Eles querem ficar com os olhos fixos aonde? Nos pecados dos outros. E olha, esse problema de julgar, isso é problema das pessoas de dentro, não é problema das pessoas de fora não. Você vê, uma das coisas que Jesus combateu muito é a hipocrisia. Ele falou muito sobre a hipocrisia. Você vai ver que a guerra de Jesus com os religiosos era sobre hipocrisia. Era sobre hipocrisia. Então você vê aí dois tipos de pessoas. Pessoas que são como essa mulher pecadora e pessoas que são como quem? Como Simão. São os dois tipos de pessoas que a gente falou domingo. Pessoas que são como Saul e pessoas que são como Davi. Quais são as pessoas como Simão? As pessoas como Simão são aqueles como Saul. Estão preocupados com a aparência humana. Entende? Ela se preocupa com a aparência, ela se preocupa com a sua reputação. Não, o que vão pensar, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar, a preocupação é tanta para com as pessoas que ela se esquece de Deus. Pouco se importa com Deus. Você vê, Simão estava ali, ele pouco se importava, até convidou Jesus, mas não considerava tanto assim. Você vê, não lavou os pés de Jesus, não ungiu a cabeça de Jesus, não saudou Jesus com todo o respeito, como merecia uma visita do alto nível de Jesus. Ele recebeu Jesus como qualquer um. Sabe Saul? Saul até pecou. Quando confrontaram o pecado dele, ele falou: eu sei, eu pequei, eu errei, mas não me expõe não, tá? Por favor, profeta, me honra diante do povo.
Não me expõe não, não deixa as pessoas pensarem mal de mim. Me ajuda aqui, pô. Você entende a preocupação das pessoas com a aparência, a preocupação das pessoas com a aparência, e é exatamente isso. Por causa dessa tal aparência, as pessoas estão se afastando de Jesus e não estão notando que estão se afastando de Jesus. Porque você só tem considerado, sabe, pecados. Dentro de você, você acha que tem uma escala de pecados. Existem pecados que você comete que para você não é pecado não. Não é tanto assim não. Eu não sou tão pecador assim não, quanto a essa pessoa. Ela fica se comparando, pô, eu vou à igreja, eu oro, eu jejuo, e essa pessoa aqui, pô, isso aqui é um adúltero, isso aqui é um... Já essa pecadora não, chegou chorando, se humilhando. Ela sabia mesmo que era um lixo. Ela chegou aí implorando: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sei que eu não mereço, mas eu não aguento mais. Eu posso não merecer, eu posso ser pecador mesmo, e é o que eu sou, mas o que eu faço? Eu não consigo viver, eu não tenho mais vida em mim. Por favor, o Senhor pode me ajudar? Você consegue entender o grito? Você consegue entender a oração que havia em cada uma daquelas lágrimas? O grito de socorro que havia em cada uma daquelas lágrimas que ela estava derramando? Havia sinceridade. Quando ela pegou aquele vaso de alabastro, quebrou, ali estava a vida dela toda. É como se ela estivesse derramando toda a sua vida ali. Mas ali estava o recomeço. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Aquela atitude ia trazer para ela o recomeço. Ali estava o verdadeiro recomeço. Ele ama você. Acredita em mim, Ele ama você. Ele ama você. Pare de olhar para os outros, pare de se comparar. Às vezes você fala assim: eu não roubo ninguém não, pô. Eu não adultero não, eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel ao meu marido. É. Mas você esquece que você às vezes tem inveja. O que você sente quando olha para a casa do seu vizinho? O que você sente quando você olha para o carro da sua vizinha? O que você sente quando a sua amiga foi promovida? O que você sentiu? O que você sentiu quando o seu irmão recebeu algo melhor do que o seu? Você acha que isso não é pecado? O que você sentiu não é pecado? Inveja é pior do que quem se prostitui. Você sabia disso? A inveja chega a matar. A inveja é assassina. A inveja destrói. Se você não sabe, você já deve ter destruído, já deve ter arruinado a vida de alguém, você não sabe. O diabo destruiu uma vida por causa do seu sentimento para com aquela pessoa. Mas é algo que às vezes você nem sequer considera. Você nem sequer se preocupa com isso. Os maus pensamentos. Quantas vezes você viu vídeos que você não devia ter visto? Quantas vezes você falou coisas que você não devia ter falado? Você machucou, você feriu, com uma palavra, você acabou matando alguém. Isso não te preocupa.
Ah, mas o erro do outro, você está ali sempre apontando o dedo. Pessoal, eu já preguei em vários lugares, que quando eu estou pregando, a mulher fica cutucando no marido e olhando para o rosto do marido, como quem diz: você está ouvindo o que o bispo está falando, seu adúltero? Como também já vi homens, enquanto eu pregava, homem olhando assim, cutucando na mulher, olhando assim: ouve aí o que o bispo está falando. É por isso que ele não se converte. É justo isso? Você não erra? Você não falha? Às vezes até o motivo é você. Eu nunca vou esquecer, eu estava numa igreja, quando terminou a reunião, a mulher falou assim: bispo, eu quero falar com o senhor, junto aqui com meu marido. O marido ficou assustado. Vai falar o que com o bispo? Não, eu quero falar com o senhor e com meu marido aqui. Fala: bispo, eu traí o meu marido há 8 meses atrás. O marido o quê? Começou a chorar, entrou pranto, eu não sabia o que falar. Aí eu pedi para contar, pedi para ele se acalmar, para ela contar a história. Aí contou a história toda. E olha, ela falou, detalhou tudo. E parece que cada palavra que ela falava é como se fosse facadas no coração do marido. O marido saiu revoltado. Dia seguinte chamei os dois para conversar. Ele falou: bispo, eu não tenho cabeça para pensar, hoje não consegui trabalhar, eu tô me sentindo mal, estou me sentindo aflito. E aí começou a chamar nomes, assim, na minha frente já começou a chamar nomes. A mulher calada, ficou. Ela falou assim: olha, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Mas eu fiz. Pode fazer o que você quiser comigo, mas uma coisa eu sei: hoje eu estou livre. Você não sabe como eu me sentia todos os dias. Aí ele começou a atacar ela. Falar assim: olha, bispo, agora eu vou falar. Falei: tem mais uma coisa para falar? Falou: eu vou falar o que eu não queria falar. Falei assim: bispo, eu não culpo ele, a culpa é minha. Mas puxa, bispo, quem aguenta num casamento 3 meses sem? Ele chegou a ficar 4 meses, não me tocava. Aí eu pergunto: a culpa só era dela? A culpa só era dela? Então, às vezes, essa pergunta que a gente tem que fazer: a culpa só é dele? Antes de julgar, olhe para dentro de você. Antes de você julgar, por favor, olhe para você. Simão em nenhum momento se tocou. Simão só quis julgar. Pessoal, se nesse propósito, se você quer de fato um recomeço na sua vida, você precisa de parar de olhar para os outros. Você tem que fixar os olhos para onde? Dentro. Vire os olhos dentro de você. Pare de carregar ódios, mágoas, ressentimento, porque ele me machucou muito, ele me faltou com respeito, ele fez isso, ele destruiu a minha vida. Esquece eles. Essa semana é você. Você tem que estar só aí com Jesus. O interessante nessa história, sabe o quê? A casa estava cheia, mas para aquela mulher é como se ela estivesse ali só com Jesus. Ela não queria saber de todo mundo, ela não queria saber o que estavam comentando, ela não queria saber
o desprezo das outras pessoas, ela não queria saber a maneira como as pessoas lhe tratavam, a maneira como os discípulos olhavam para ela, a atenção dela, amém? O foco dela, a atenção dela, o coração dela, os pensamentos dela, era Jesus. Ela estava ali com Jesus, sós, a sós. Mas bispo, ali havia muita gente, mas ali ela estava só. Os que estavam ali não estavam ligados com Jesus. Os que estavam ali não estavam entendendo o que estava acontecendo. Só Jesus e a mulher é que estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, os que estavam ali não passavam de figurantes. Porque ali só havia dois personagens. Jesus e quem, gente? E a pecadora. Arrependida. Sincera. Que não queria sair daí do jeito que entrou. É isso que Jesus quer. Você vai deixar que esse domingo passe e seja mais um domingo? Sinceramente, você vai deixar que esse domingo seja mais um domingo? Considere ele, gente, considere ele. O maior erro que Saul cometeu foi esse, é de não ter considerado Deus. Ele não considerou Deus. Ele se preocupou mais com as pessoas. E hoje é o grande problema. Por que as pessoas pecam? Por que as pessoas erram? Por que as pessoas não têm um verdadeiro arrependimento? Por que não flui esse verdadeiro arrependimento? Porque as pessoas não consideram a Deus, não consideram Jesus. Você sabia que é por isso que muitas pessoas estão ficando frias? Você sabia que é por isso que muitas pessoas estão ficando fracas? Bispo, eu estou me sentindo fraco. Filho, o que você fez? Não, eu não fiz nada. Não matei, não roubei, não adulterei, não prostituí. Aí vem com a lista do não. Não, não é isso. Você o considera, você vê que essa mulher que a gente leu, ela considerou tanto Jesus, que ela lavou os pés de Jesus com lágrimas. Ela considerava tanto Jesus, que ela com seu cabelo enxugou os pés de Jesus. Para ela, não tinha ninguém acima de Jesus. Não tinha ninguém acima de Jesus. Meu Deus do céu, que amor é esse? E Jesus fala, olha o que Jesus fala, presta atenção o que Jesus fala. Os teus pecados te são perdoados, porque muito amou. Ela pegou a coisa mais valiosa da sua vida, quebrou, derramou nos pés. Para quem não estava entendendo a cena, olhou assim, falou assim, que desperdício, está derramando nos pés um óleo desse, tão valioso. Se perguntasse para ela, ela diria assim, o que existe de tão valioso nessa vida, senão esse homem que está diante de mim? Para você valioso, é valioso para quê? Para mim não. É tão valioso que eu estou usando para uma ocasião mais valiosa para a minha vida. Eu tenho aqui alguém mais valioso do que qualquer coisa nessa vida. Quer ser salvo? Esse é o caminho. Vamos recomeçar. Pessoal, recomeçar é isso. Quanto tempo você está na igreja? Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Você entende, obreiro? Você entende? Não fique longe, não se contente em estar longe, não.
se aproxime de Jesus, se aproxime de Jesus. Ei, se aproxime de Jesus. Não se contenta apenas em frequentar a igreja, não. Você tem que ser de Jesus. E para isso, considere Ele é real. Deixa Ele ser real na sua vida também. E você vai ver. A sua vida vai começar. Para muitos, não é recomeço não, é o começo. Para você que se afastou da presença dEle, não é se afastar da igreja não, talvez você se afastou da presença dEle, vai ser um recomeço, tem que ser esse recomeço. Para você que nunca teve tão próximo dEle, então vai ser o começo. Diga graças a Deus. Amém, pessoal.